Olá, paz do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre um tema do qual o Senhor colocou no meu coração, sobre a nossa capacidade de esperar, como nós lidamos com isto. Só que antes de seguirmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que inscreva-se e nos ajude a fazer a obra do Senhor, deixando o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam receber esta palavra e ser edificado em nome de Jesus. Amém? A palavra, o texto que nós vamos ler, encontra-se no livro de Salmos, capítulo 27, verso 14, que nos fala: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Esperança é algo que todos consideram positivo, alguns até essencial. Mas o que vem a ser esperança? Esperança é a confiança de que algo positivo irá acontecer e a força emocional que nos impulsiona a seguir em frente diante das adversidades. Ter esperança é esperarmos olhando para frente, projetando o futuro, acreditando que vai acontecer. Mas esperar por esperar também não é bom. A esperança não pode ser passiva, ela tem que ser ativa. E como ter essa esperança ativa? Existem duas maneiras. Uma é quando eu sei que aquilo que eu espero vai acontecer. Tenho o conhecimento e a ciência para isso. E a outra é ter fé. A Bíblia diz que a esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que alguém vê, como esperar? Se a gente já está vendo o que está acontecendo, né? Então, vivemos em tempos em que as pessoas têm pouca paciência para esperar. Estamos acostumados a ter as coisas cada vez mais rápido nas mãos. Resultados instantâneos. Com a tecnologia, que é tudo muito rápido, estamos perdendo a capacidade de esperar. Mas esperança não se vê. Não é esperança, é cobrança. Então, como está a sua capacidade de esperar? Você está se tornando uma pessoa cada vez mais exigente, incrédula, ou uma pessoa cada vez mais paciente com fé? Eu quero falar hoje com aquelas pessoas que estão perdendo a esperança. Em Salmos 37, verso 24, diz: espera no Senhor. Em Isaías 40, versículo 31, declara que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E é isso que você está precisando? Ser renovado, ter capacidade de correr sem se cansar, ou você precisa voar como águia? Para tudo isso, o segredo é saber esperar no Senhor. Mas veja o que a Bíblia também vai nos falar em Provérbios 13, 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Glória a Deus. Talvez estejamos esperando algo há tanto tempo que o nosso coração está enfraquecendo. Então, eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, para entender a sua capacidade de esperar, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O cumprimento do propósito de Deus tem o tempo certo e não falhará. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que viver por fé.
mas o justo ele viverá pela fé. Em momentos de angústia, dúvidas ou aparente demora, o cristão ele não deve ser guiado pelo que vê, pelo desespero ou ansiedade, mas pela confiança inabalável em Deus. Viver pela fé é ter a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não estamos entendendo a circunstância. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu estou vivendo nesse momento onde preciso ter fé, preciso ter esperança. Passamos aí por uns dias de muito tormento, muita dor, muita angústia, mas eu vi a mão do Senhor em tudo, porque a Bíblia fala que aqueles que aceitar Jesus não vai ter uma vida tranquila, uma vida de repouso, não. Nós vamos ter luta, nós vamos ter tormento, nós vamos ter dificuldades, mas Jesus estará conosco. Então nós não vamos estar sozinhos. Deus ele nos dá vitória em tudo, Ele está conosco em tudo. A minha filha se acidentou na quarta-feira da semana passada. O box do banheiro de vidro quebrou e caiu no pezinho dela e cortou. E foram momentos de muita angústia. Mas, como eu falei, o Senhor estava conosco em todo o tempo. E fomos para o hospital e um atende, outro atende, um examina, outro examina. Passamos por 3 hospitais, foram muitos exames e ainda assim estamos aguardando por um processo cirúrgico que será feito no dia 29, se assim for a vontade do Senhor. Então estamos passando por um momento de espera. E quando estamos no momento de espera, a angústia quer tomar conta do nosso coração. Mas nós não temos que estar com nossos olhos focados na situação. Nós temos que focar em Deus. Nós temos que olhar para o céu. Nós temos que olhar para o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que promete na palavra dele estar conosco todos os dias. E Deus é tão bom que em momento algum a minha filha sentiu dor. Tinha exames dos quais era evasivo, onde ela iria sofrer. E eu me angustiei por algum momento. Eu pedi para o médico anestesiar para que ela não viesse a sentir dor. E o médico falou que não poderia fazer assim. Mas que era para eu ficar tranquila, porque iria fazer o que tinha que ser feito. Mas como ficar tranquila, sabendo que iria causar dor em um ferimento, em um lugar que já estava muito dolorido? Mas ali eu fui para os pés do Senhor, eu fui clamar ao nosso Deus. Eu pedi para Ele: Senhor, não deixa minha filha sentir mais dor. Diante do quadro, era impossível. Mas Deus, com a mão poderosa dele, interviu. E naquele processo, a minha filha não sentiu dor. A minha preocupação o tempo todo era: filha, está doendo? E ela falava: não, mãe, não está. Então eu vi como Deus é maravilhoso. Ele está conosco, Ele cumpre a palavra dele, Ele zela por aquilo que Ele nos fala. Deus, Ele não é homem para mentir e Ele é fiel à palavra dele. Então vamos esperar com paciência no Senhor, como fala no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu venho aqui falar cada palavra, é porque eu estou vivendo. Eu vivo o que eu prego. Eu não prego por pregar.
Deus me ministra no meu coração. Deus fala aquilo que eu tenho que falar com vocês. Então, se tiver alguém vivendo um momento onde tem que esperar por algum resultado, algum exame médico, algum resultado, seja lá algum resultado em outra área também, que não seja na saúde, mas que seja na vida financeira, que seja um avanço que você precisa na sua vida. Espera com paciência, espera confiando, espera sabendo que Deus está trabalhando em seu favor. Porque a gente olha no meio ali da angústia, a gente olha e a gente pensa, meu Deus, estamos sofrendo, essa situação está doendo, a gente não está vendo a mão do Senhor se a gente olhar para a situação, mas se a gente olhar para aquele que nos prometeu, se a gente olhar para Ele, Ele vai nos tranquilizar e Ele vai nos dar forças para a gente correr e não se cansar. Ele vai renovar as nossas forças e nós vamos subir como com asas de águia. A águia, ela voa muito alto e ela não se cansa. E nós vamos correr, nós vamos caminhar e não vamos se fadigar, porque o Senhor nos consola. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, Ele está conosco todos os dias. E Ele nos toma pela nossa mão direita. E Ele nos ajuda a caminhar pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos pedregulhos, pelos caminhos de dor, pelos caminhos de tristeza, pelos momentos de angústia. O Senhor está do nosso lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor coloca as pessoas certas. O Senhor dá sabedoria para as pessoas cuidar de mim e de você e dos nossos. Aqueles por quem nós oramos. Até pode não estar na presença do Senhor, mas o Senhor cuida. Eu já tive testemunho dessa forma, de sobrinhos meus que não está na presença do Senhor, precisar de um socorro e Deus socorrer o mais rápido possível. Então, quando nós oramos, Deus envia o consolo, Deus envia o socorro urgente. Creia. Se você estiver aqui lutando por alguém, creia que Deus está cuidando. Creia que Deus está socorrendo, porque o Senhor é quem nos ajuda, é o Senhor quem nos fortalece todos os dias. E é o Senhor quem vai renovando a nossa fé, a nossa esperança, para que nós não venhamos a ficar com o coração triste, a esperar por muito tempo e não ter o resultado daquilo que nós esperamos, não adoecer o nosso coração. Deus, Ele nos renova todos os dias. Espera com paciência, assim como o salmista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.